Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 20.450 dólares. Bitcoin que tenta se recuperar e está indo testar as primeiras resistências. Mas hoje, meu principal objetivo e o motivo de aparecer aqui quase meia-noite é para falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado. Nós estamos vendo uma das principais stablecoins, a USDC, perder o tag, ou seja, perder o valor justo de $1. Vamos discutir um pouco sobre isso e tentar entender por que mesmo assim o Bitcoin está subindo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido, se você ainda não me segue aqui no Instagram, corre, é pablo.granier, eu vou responder perguntas na caixinha amanhã, tá? E toma cuidado, o único Instagram que eu tenho é esse aqui, ó, os golpistas, eles mudam uma letra, colocam um ponto antes, depois, o único que eu tenho é pablo.granier. Tomem cuidado, eu nunca vou oferecer nada para vocês no seu privado, ok? Vamos lá, então vamos explicar o que está acontecendo com a USDC. Repara aqui, eu tô pegando um gráfico aqui da USDC, depois a gente vai falar do Bitcoin, tá? Tô pegando um gráfico aqui da USDC com o USDT, que o valor justo, na teoria, tem que ser $1, né? Afinal, as duas são stablecoins e cada uma vale $1. Porém, a gente está vendo nesse momento, na OKX, esse valor está em 0,9780 para o USDC, ou seja, a USDC está valendo menos do que o USDT. A USDC está perdendo o valor justo, tá? A gente consegue ver isso aqui também na Bybit, 0,9760, e consegue ver também aqui na KuCoin 0,9790, ou seja, mais de 2% nessas três exchanges. Não assusta com esse 20.900 não, eu já vou explicar. Nessas três exchanges a gente está vendo o USDC perder mais de 2% do valor, que seria o valor justo, né? Mas por que está acontecendo isso? Cara, isso está acontecendo por causa de uma notícia que saiu aí agora às 10 horas, falando que a USDC tinha uma parte do dinheiro dela, né, do dinheiro que ela garantia, para fazer stablecoin nesse banco que quebrou hoje, que é o Silicon Valley Bank. Ou seja, ninguém sabe, né, se alguém vai comprar esse banco, se o Fed vai intervir, ninguém sabe o que vai acontecer. Porém, o que a gente sabe por essa notícia é que a USDC ela tinha um valor que ainda não sabem qual, né? A Circle tinha esse valor lá e ninguém sabe. Então, por isso que o mercado está bem preocupado e por isso que a gente está vendo o USDC se desvalorizando em relação ao USDT. A gente até viu o BUSD também se desvalorizar, mas foi menos e já está voltando mais rápido porque eu não achei nada sobre o BUSD. Se vocês souberem de alguma coisa, corre aqui e manda nos comentários também para a gente se atualizar e qualquer coisa eu atualizo para vocês no Instagram, tá bom? Mas então, qual é essa notícia aqui, né? Tá falando que está recebendo vários saques a Circle para as pessoas transformarem o USDC em dólar. E eles não justificaram aqui quanto que a Circle realmente tem lá nesse banco que quebrou. Então é uma situação de incerteza. Quando gera incerteza, muitas vezes a turma desespera e vende uma moeda que vale $1 na teoria por menos do que isso. É o que a gente está vendo nesse momento. Obviamente é um risco, tá? A probabilidade de dar algum problema, assim, tipo, a USDC começar a despencar, eu acho que é bem pequena, tá? Isso já aconteceu algumas vezes em várias moedas, mas é importante a gente entender que o risco existe, né? O criptomercado, até em stablecoin a gente tem um pouco de risco. Isso é triste, né? Mas faz parte. Prometo que eu atualizo para vocês no Instagram qualquer coisa que aparecer, mas eu tinha que avisar para vocês que esse risco, esse boato aí, tá correndo solto e é por isso que a gente tá vendo a USDC se desvalorizar, beleza? Mas na minha opinião, provavelmente não vai ser nada. Espero que o CEO apareça rapidamente para desmentir esses rumores aí, ou para falar, a gente tinha tanto lá, mas a gente já tá tomando as providências, ou a gente já sacou. Enfim, espero que ele apareça. Por enquanto, não vi nenhuma notícia nesse sentido, tá? Mas vamos lá. Pô, o Bitcoin começou a subir quando isso aconteceu. Foi aqui mais ou menos a partir dessas 9 horas, começou um burburinho e tal, a notícia saiu às 10, o Bitcoin começou a subir, né? E por quê? Porque pensa comigo, se você tem o USDC e você tá nesse risco, o que muitas pessoas fazem? Elas compram Bitcoin. Então isso faz o valor do Bitcoin em USDC subir. Então o Bitcoin em USDC nesse momento está 20.850, sendo que no mercado em USDT ele está 20.400. Então é isso que pode estar fazendo uma pressão para o Bitcoin subir, tá?
Não acho que isso aqui vai fazer a gente ir para a Lua, obviamente que não, tá? Mas, ao meu ver, é isso que está acontecendo para a gente ter esse pumpzinho, além, é claro, de uma correção natural. Tranquilo? Porque pensa comigo, se você tem Bitcoin agora e você está numa exchange para trocar por USDC, você trocaria? Só se você quiser assumir o risco do USDC agora. Né? É claro que é um risco baixo, mas existe esse risco. Então as pessoas não querem vender. Então cria uma pressão aqui, ó, para o negócio continuar subindo. Tá entendendo? Isso é sempre bom para a gente lembrar, né? Que Bitcoin não se compara a nenhuma stablecoin, a nenhuma altcoin também. O Bitcoin é realmente o único projeto descentralizado do criptomercado. E até mesmo as stablecoins são centralizadas, talvez são as mais centralizadas, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso quando tem uma empresa por trás, quando tem pessoas assim por trás. Pode dar problema, igual tá dando problema em vários lados do criptomercado. E a USDC, espero que não seja, e provavelmente não vai ser nada. Provavelmente a gente deve recuperar esse PEG aí. Mas é importante todo mundo fazer a gestão de risco aí e entender que o risco existe, tá bom? Beleza. Então vamos falar do Bitcoin, né? Assunto chato esse aí da USDC, mas faz parte. Tranquilo. Então vamos falar sobre o Bitcoin. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o diário aqui, tá? Vamos falar do diário, como a gente discutiu com vocês nas últimas semanas. A gente chegou numa zona muito importante, né? E ao meu ver, no maior suporte aqui do Bitcoin, que era nessa região entre os 20 mil e esses 19 aqui, tá? Para mim essa é uma região de compra, tá? Compramos Bitcoin nessa região, compramos a ETH, compramos até altcoins. Eu acho que é uma região de suporte importante e mais do que isso. Não só uma região de suporte importante, mas a gente viu muito desespero ontem. A gente viu várias pessoas se desesperando e vendendo. Tanto é que a gente teve o maior volume na Binance Futures desde FTX. Então muita gente vendeu aqui. Inclusive se a gente pega o delta aqui, no diário, foi o maior delta de venda, se eu não me engano, desde aqui, olha só, não foi maior aqui, desde aqui, ó, não, mentira, não, aqui foi maior do que o da FTX, ó, desde novembro, aqui, ó, desde novembro de 2021, ou seja, muita gente vendeu, muita gente se desesperou, a gente também teve mais liquidação, muito semelhante ao que foi na FTX ali. Então, se muita gente se desespera, muita gente vende num suporte, todo mundo esperando 17, 15, 12, o que a gente faz? A gente acumula, correto? Então eu acho que a gente teve boas acumulações aqui nessa região. Se voltar aqui a cair, a gente precisa entender que temos um suporte muito importante agora. Tá? Esse volume no 4 horas aqui é o nosso principal suporte. Ele é o maior volume desde o começo da nossa tendência de alta, lá no comecinho do ano, ali no dia 13 de janeiro, tá? Então é um volume que muitas pessoas estão presas aqui embaixo. E eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo esse volume. Então, se a gente vier aqui romper para baixo desses 19.600, o fundo dos 19.500, caras, é um bom sinal. Desculpe. É um mau sinal para o Bitcoin. É um bom sinal para os ursos, né? É um mau sinal para o preço do Bitcoin. Afinal, a gente estaria aqui deixando um grande volume de pessoas presas acima. Mas nesse momento, as pessoas estão presas abaixo, tá? Então, é uma zona de suporte muito importante. Não só no semanal e no diário que eu mostrei, mas aqui também no curto prazo por causa desses volumes gigantescos. Mas a gente não tem só suporte, a gente também tem resistências fortíssimas acima. E a gente precisa entender essas resistências para a gente ver, né, as zonas aqui que a gente vai ter dificuldade para ultrapassar. Certo? Aqui eu traçaria alguns Fibonacci, tá? O Fibonacci mais conservador, que se o Bitcoin passar desse Fibonacci, aí eu realmente acredito que a gente tem uma boa chance de ir para a Lua, seria esse aí dos 22.600, tá? A gente fez o primeiro teste ali no 0,382 desse Fibonacci, tá? Então é uma zona meio chata, é uma zona onde você pode olhar para shortar altcoins, tá bom? Eu não venderia as altcoins que eu comprei, obviamente, mas talvez shortar algumas que estão em tendência de baixa comece a fazer sentido. Eu, por exemplo, não tinha pegado nenhuma aqui nesse movimento, peguei uma agora, tá? Tá lá no escritório se você tá dentro do escritório. Se você quiser conhecer o escritório, tem link na descrição, você pode pegar 24 horas grátis. Espera para pegar na segunda-feira para você passar o dia com a gente operando lá, tá? Beleza. Então, a gente chegou na primeira resistência aqui. Próxima resistência para mim é a região dos 21, ok?
Não só porque é um ponto que foi um rompimento feio e psicológico, mas também porque se a gente traça esse Fibonacci dos 21.800, olha só, é praticamente o 0,618 dele. Seria o segundo Fibonacci que eu traçaria, sabe? Para mim, romper esses 21 mil dólares seria uma primeira demonstração de força que abriria espaço para a gente discutir se a gente formou o fundo, a gente vai retomar uma alta, quem sabe lá para os 25. É a primeira coisa que eu quero, tá? Para discutir essa possibilidade. Claro que, pensando no longo prazo, eu acho que essa probabilidade existe, senão eu não estava comprando Bitcoin. Mas falando como trader no curto prazo, a gente precisa de demonstrações de força do price action e a gente precisa também que os nossos indicadores de sentimento demonstrem confirmações e gatilhos para a gente tomar a nossa decisão. Então vocês estão cansados de saber o que a gente precisa ver aqui no curto prazo para voltar a ficar otimista, além, é claro, desse nosso rompimento aí da região dos 21 mil dólares. Queda no nosso long short ratio e aumento no nosso open interest. Não é o que está acontecendo, né? Repara que na nossa alta aqui a gente teve queda no open interest e o nosso long short até subiu, está caindo agora, está próximo a 2. Então a gente ainda não tem um rompimento confirmado, tá? Então apesar de a gente ter tido muita venda no fundo, apesar de a gente estar demonstrando uma força interessante aí nessa noite / madrugada, a gente ainda não tem a confirmação do nosso sentimento. Então falta uma demonstração de força para a gente romper mais acima, os 21 pode ser esse ponto, com, enfim, aumento de open interest e diminuição do long short ratio, tá? Repara que é realmente complicado, cara. Quando você tenta subir e você não tem isso, é difícil. Olha, por exemplo, o que aconteceu ali nos 21.800. A gente tenta subir... Deixa eu até pegar aqui o... A gente tenta subir, só que o nosso open interest, ele... Apesar de estar subindo um pouquinho aqui, é muito pouco, né? Por 4 mil... A gente não tem diminuição do nosso long short rate. Ele fica aqui meio neutro, ó. Fica em 2,3. Então, com o long short rate tão elevado assim, é difícil da gente retomar uma tendência de alta. A gente precisa de romper essa região dos 21 mil dólares com aumento no open interest e diminuição do long short ratio. Se isso acontecer, a chance de um fundo aumenta consideravelmente. Para você que é mais conservador, cara, é isso que você precisa esperar. Um rompimento confirmado, uma demonstração de força com o sentimento apontando para cima. Beleza, investidores? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o book, tá? A gente tinha um book bem vendedor aqui e esse book ele foi rompido, tá? Ele foi rompido, muita gente acabou comprando aqui nessa região. Talvez tenha sido um pouco por causa do SDC, mas a gente também tinha que respirar, né? Então, nesse momento, ó, eu entendo que no curtíssimo prazo a gente tem uma zona de suporte justamente nessa região aqui, ó, que a gente demorou para romper dos 20.300, tá? Mentira, entre os 20.300 e os 20.100 aqui, ó. É uma zona de suportezinho importante, tá? Não seria bom a gente perder essa zona aqui, demonstraria fraqueza, inclusive a partir daí, ó, a gente estaria basicamente tentando romper um padrãozinho de continuação da baixa aqui que vocês já conhecem, tá bom? Então é importante a gente entender que, legal, o Bitcoin tá fazendo esse mini rompimento para cima e tá deixando muita gente presa abaixo, mas a gente ainda não tem confirmação de sentimento no curto prazo, ditando pra gente que, pô, agora vamos pra lua. A gente precisa, primeiro, do preço desenvolvendo e depois que esse preço seja confirmado pelos indicadores de sentimento, tá? Então, sobre o book aqui, para finalizar, não vai dar para usar o book agora, tá? Justamente porque cada exchange está num preço, então tá complicado. Vamos olhar o book só da Binance Futures aqui pra gente entender. Vamos pegar aqui... 500 e tantos. Ó, certo, tem uma pressãozinha aqui no curto prazo, uns 20.450, mas nada demais. Ordem nos 20.700 e 20.800. Tirando isso, cara, só acima dos 21. Já a ordem para compra, cara, muito pouco. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma terra de ninguém com uma leve pressão vendedora aqui. Tá bom? Mas não é uma pressão grande, né? A maior ordem aqui tem 465 bitcoins. Então... Isso aqui é fichinha perto das ordens que a gente rompeu aqui embaixo, ó. 1.000 bitcoins, 900 bitcoins. Inclusive, a gente está em suportes importantes agora desses rompimentos, nesses 20.400, tá? Muita gente comprou nesse topo aqui, também é um topo perigoso. Então, o que a gente pode ditar disso aqui? Tá meio terra de ninguém, mas tem um pouquinho mais de ordem vendedora. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. Qualquer... novidade aqui em relação ao SDC
eu atualizo para vocês. Detalhe, quando você pesquisar aqui no TradingView, toma cuidado com o da Bitstamp. O da Bitstamp tá meio desconfigurado, que não entendi porquê. Então vai no da OKEx ou no da Kraken de uma vez, tá? Que tá nos 98,18, até voltou um pouquinho, né? Que bom. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir lá no Insta. E se você quiser participar do escritório, tá no primeiro link da descrição. Forte abraço e a gente se vê.